vai falar assim, Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Primeiro domingo sem a presença física do nosso pastor. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua estatura? 28. E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra que eu trago hoje é com o tema Vencendo a Ansiedade pela Fé. Aqui nesse texto fala da ansiedade também, que nós se preocupamos com o dia de amanhã, mas quem cuida do dia de amanhã é o Senhor, e nós antecipamos por medo, e isso causa ansiedade no dia de hoje, já pensando no dia de amanhã. Se nós observarmos no momento, a ansiedade é uma doença do século. Nós vivemos em uma geração acelerada, cansada e cheia de preocupações. Se nós observarmos, tem muitas pessoas sorrindo por fora, mas que por dentro estão todas espedaçadas. Estão em guerras por dentro, mas elas demonstram que estão felizes, mas que por dentro elas estão passando por guerra. E a ansiedade, ela não escolhe a idade, ela não escolhe a profissão, ela não escolhe a fé, e ela bate na porta de todos. Tem criança com ansiedade, tem jovem com ansiedade, tem idoso com ansiedade. E o que eu tenho observado é que chega muitas pessoas na emergência com ansiedade e parece que a pessoa está morrendo, está infartando, e é uma crise de ansiedade. Eu não sei se vocês já observaram que tem pessoas que comem as unhas. Isso também é ansiedade. E se nós formos olhar à luz da Bíblia, Davi também, ele enfrentou ansiedade. E ele era um homem de Deus. Vamos abrir Mateus, capítulo, nós já lemos, o 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? A ansiedade é o quê? É tentar assumir o controle que pertence a Deus.
Quem anda ansioso está vivendo o futuro, ele não está descansando em Deus e ele não está vivendo o presente, ele já está antecipando aquilo que só Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. É o que? Preocupação excessiva com o futuro, é o medo, é o coração que fica quieto. Vamos ver Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. 12, versículo 25. 12, 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade, ela causa o quê? As consequências da ansiedade é o quê? Cansar a alma, tirar a paz e afastar a nossa confiança de Deus. Nós deixamos de confiar em Deus e a ansiedade, ela não vai resolver o problema. Ela só vai multiplicar o sofrimento. Agora vamos ver a solução que Deus nos mostra em sua palavra para a ansiedade, que está em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Quem achou? Amém. Pode ler. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Então, quais são as 3 chaves para a gente vencer a ansiedade? A primeira é a oração. Em vez da gente ficar preocupado, vamos trocar a preocupação pela oração. Temos que orar antes de nós imaginar o pior. A segunda é entrega total. Deus não quer só parte, Ele quer tudo. Vamos agora abrir 1 Pedro 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós temos sobre ele todas as vossas santidade, porque ele tem cuidado nos santificados. Amém. Todo mundo, encontra aí para a gente ler, todo mundo junto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Todo mundo achou? Vamos ler todo mundo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, vamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Todos nós passamos por ansiedade, eu creio, né? Eu passo, não sei se os irmãos também passam, mas teve um dia que eu já passei uma época de ansiedade,
Aí sumiu, de repente assim, mas é horrível, dá ânsia de vômito. Eu fiquei com medo, porque eu vinha de moto, já estava de noite. Aí eu fiquei com medo, aí decidi assumir, mas nunca voltou essa ansiedade que eu estava. Mas dá uma ânsia de vômito. Mas eu acho que eu passei por isso para eu saber o que os outros passam, porque tem um rapaz que tem ansiedade e eu achava que era besteira. E não é. E depois eu tive outra. E aí eu acordei assim um dia de domingo pela manhã, aí o Senhor falou assim comigo, quando eu estivesse sentindo essa ansiedade, eu imaginasse Jesus na cruz. Eu começasse a memorizar Jesus na cruz. Aí quando eu fazia isso, sumia aquilo que eu estava sentindo. Aí quando chegava um paciente lá no hospital, eu até falo isso para eles, para mais mulheres. Memorize Jesus na cruz, quando você estiver sentindo isso. Até que não encontrei mais com elas, com essas crises. E o terceiro, temos que confiar no controle de Deus. Como diz Mateus, capítulo 6, 34. Diz o que é, irmão Evandro? Mateus, capítulo 6, versículo 34.